Se chegar até mim a informação de que algum irmão do meu distrito foi participar desse evento, dessa campal, poderá sofrer algumas sanções administrativas. Peraí, como assim? Ele ameaçou a membresia? É pastor ou ditador? Alexandre de Moraes, adventista do sétimo dia? Eu quero soltar esse vídeo para você, acompanhe comigo aqui, e eu quero mostrar outros vídeos importantes também. Olha o que esse pastor falou aos membros da sua igreja com respeito a um congresso que alguns irmãos iriam fazer com respeito à justificação pela fé e à vitória sobre o pecado. E olha o que o pastor falou, ameaçando os membros que, se fossem, receberiam sanções. Preste atenção. Vou dar aqui 2 recados, bem rápidos aqui, simples. Primeiro recado: haverá na cidade de Parobé um congresso, que eu esqueci o nome do congresso, até porque ele não é importante, por isso que eu esqueci o nome, que trata de um assunto de perfeccionismo e teologia da última geração. Já somos assolados com esse problema já há algum tempo, e parece que está difícil eliminar aí o problema. Então, eu estou dizendo para você que haverá aí um congresso em Parobé, agora, se não me engano, é mês de maio. Até vou dar uma olhada aqui, que eu tenho salvo aqui, só para deixar claro aqui as intenções, tá bom? Comissão da igreja está aqui. No dia 1 até 3 de maio haverá aqui uma campal promovida aqui por 2 irmãos da igreja, que nós descobrimos que ainda são irmãos da igreja, e nós estamos dizendo o seguinte: aquele que for membro da igreja do IACS ou do Morro da Cruz, que é onde é o meu distrito, aqueles que forem participar desse congresso poderá sofrer sanções na comissão da igreja, de acordo com o manual da igreja. Isso é um problema que vem se alastrando já há algum tempo, e é meu dever como pastor da igreja salvaguardar as doutrinas da igreja, aquilo que cremos. Então, portanto, se chegar até mim a informação de que algum irmão do meu distrito foi participar desse evento, dessa campal, poderá sofrer algumas sanções administrativas de acordo com o manual da igreja, tá bom? Obviamente você é livre para ir. Pastor, eu vou. Não tem problema, você pode ir. Mas se for, saiba que você poderá sofrer sanções administrativas da igreja, tá bom? Então eu estou avisando para que depois ninguém diga assim: eu não sabia, tá bom? Eu não sabia. Então está avisado, está gravado, então já está orientado sobre. Peraí, é Alexandre de Moraes, é? Quer dizer que as pessoas que forem vão receber sanções, vão ser o quê? Disciplinado, eliminado, e ele ainda diz que tem respaldo no manual da igreja. Mostre aí que alguém que for visitar uma igreja, ou um congresso, ou um retiro de irmãos adventistas, tem que ser eliminado, ou disciplinado, ou tirado do rol de membros. Eu quero ver onde está isso no manual agora. Né? Ele disse, lógico que você é livre para ir e vir, né? Mas isso está na Constituição, no artigo 5º, inciso 15º, diz que nós temos a liberdade de ir e vir para onde quisermos, em território nacional ou internacional, você pode viajar também. Então, quer dizer que a pessoa não pode ir para um congresso que fala sobre a vitória sobre o pecado, que fala sobre o caráter de Cristo implantado no remanescente, que fala que devemos nos preparar, nos santificar para a volta de Jesus. Entendi, não pode ir para um congresso desse e vai receber sanções. Se fosse comigo. Você foi para o congresso? Fui, pastor. Pois a partir de hoje você vai ser disciplinado. Não se preocupe. O caminho do fora eu sei onde é, e advogados também eu sei onde tem. Por quê? Não poder ir para um congresso? Olha o que é pior.
o que é pior, repare, presta atenção, ir num congresso aonde vai se falar sobre a vitória sobre o pecado, ir num congresso aonde os irmãos vão orar, buscar a presença de Deus, estudar a Bíblia e profecia, estudar sobre vencer o pecado, que Cristo disse vai, não peques mais, que Cristo manda a gente vencer o pecado. Se não é para vencer o pecado, a gente está fazendo o que aqui? Para que tanto sermão e tanta pregação se não é para vencer o pecado? Se não consegue vencer o pecado pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos lutando contra o pecado em vão, se não vamos vencer o pecado? Pelo poder de Jesus? Estamos unindo o nosso esforço ao poder divino em vão? Porque Ellen White diz, está aqui na Meditação Maranata, ela diz que aquele que não faz esforço resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, vão morrer decepcionados, perdidos. E aí eu quero saber o que é pior, ir num congresso onde vai estudar sobre vencer o pecado, ou chamar macumbeiro para discursar em nossas igrejas, líder de umbanda, para palestrar e ser entrevistado no púlpito da Igreja Adventista por pastores. Acompanhe comigo aqui. Vou soltar aqui do lado, presta atenção. E o pastor Jimmy é o atual responsável pelos departamentos de mordomia, saúde e também liberdade religiosa da Associação Paulista Central, com sede em Campinas. Ele possui MBA em liderança religiosa pelo NASP Hortolândia e é mestrado e doutorado em ministério pessoal pela renomada Andrews University. E é um entusiasta da defesa da liberdade de consciência e de culto como princípios fundamentais da fé cristã e dos direitos de nós humanos. Muito obrigado, pastor Jimmy, pela sua presença nessa tarde. Que Deus use mais uma vez para trazer para a gente a certeza de conscientização e da liberdade que temos. Boa tarde, é um privilégio estar aqui pela primeira vez na Igreja Central de Hortolândia, que religião é muito mais do que doutrinas. A sua prática da fé é uma forma de você abrir as barreiras. Então, que ações a gente pode, como igreja, desenvolver? Então, uma das primeiras coisas, eu vou enumerar 5 coisas aqui pra gente. Primeiro, cuide das suas palavras. Inclusive, por exemplo, quando a igreja prega sobre profecias, ela precisa ter um cuidado na sua colocação de palavras para que ela não seja ofensiva. Para que ela não nomeie errado elementos da profecia com agressividade, porque não são essas palavras que convertem pessoas. Aliás, quando alguém se converte com isso, ele se torna também um ditador do evangelho. A gente tem muitas pessoas hoje que reivindicam o evangelho na apologia como se isso pudesse mudar o mundo. Quando a gente fala de liberdade na igreja, nós queremos a liberdade para pregar, para anunciar, para transmitir com veracidade o evangelho e a profecia, mas nós temos que lembrar que precisamos respeitar o tempo, a compreensão, a cultura e a forma de expressar os pensamentos da outra pessoa. E precisamos negociar isso, ou seja, a liberdade religiosa é uma pauta riquíssima para nós, que deve ser defendida para toda e qualquer crença. Então, uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a nossa linguagem. Quando a gente for se referir a outras igrejas, refira-se com respeito, com cortesia. Porque, em algum momento da história, todas as denominações religiosas do mundo, elas desaparecerão. Elas existem hoje, cada um com as suas crenças e seus projetos, mas, em essência, Deus quer a humanidade salva. Então, eu não posso basear-me apenas no nome denominacional, no seu corpo de doutrinas, para julgar as pessoas. Eu não preciso fazer isso. Nós somos chamados para servir. E servir demanda algumas coisas, como ouvir, como respeitar a opinião da outra pessoa. Então, uma coisa importante, como líderes de liberdade religiosa, como membros, é lembrar que a nossa linguagem precisa ser reeducada no trato das coisas espirituais com as pessoas, no trato da evangelização, da missão. A nossa linguagem não é apenas a falada, mas aquilo que nós postamos na internet, aquilo que nós curtimos. Se eu curto alguma coisa que ofende a religião do outro, se eu escrevo algo que ofendo pessoas porque elas não pensam como nós pensamos, eu não estou praticando a liberdade religiosa. Liberdade religiosa não é só reivindicar os direitos escritos na nossa Constituição, mas é estabelecer, em tempos de paz, relacionamento. E que Deus possa abençoar vocês aqui em Hortolândia. Ou seja, vocês vão na delegacia de Hortolândia e levante quais são os principais desafios dessa cidade. E vamos orar aqui. E pedir a Deus sabedoria, que ações nós podemos fazer para melhorar e tornar Hortolândia uma cidade exemplar em segurança pública, em cuidados, em limpeza. Isso também é liberdade religiosa, que a gente pode fazer. Passou aqui Nós temos um projeto na PAC, que a gente projeta todo domingo à noite. Agora não vai passar aqui. O nome de um brasão e as informações de uma cidade. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, ó. Todo domingo à noite, cada igreja da PAC vai estar orando por uma cidade. E a gente incentiva que o pastor daquela cidade vá com uma outra pessoa da igreja fazer uma visita às autoridades. Um segundo passo que vocês podem fazer mais para frente, que quando a igreja está mais familiarizada com isso, é vocês trazerem pessoas de outras igrejas aqui. Você já imaginou trazer aqui o padre e fazer uma entrevista com ele? Não é pecado fazer, mas orar com ele. Vocês trazerem aqui o líder da Umbanda da cidade. Mas ela não vai vir só para assistir o culto, mas ela vai vir aqui, se você for fazer uma entrevista, que ela puder contar um pouco da história dela. Meu irmão, não ir
Ir no congresso que fala sobre vitória sobre o pecado, você recebe sanções. Agora, a ordem do pastor é que os membros da igreja, com o pastor local, vá até o líder da Umbanda para chamar ele para vir para a igreja, não para assistir o culto, mas para fazer uma entrevista, para ele contar as experiências da Umbanda no púlpito da igreja Adventista Sétimo Dia, pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira comigo. Não, vocês estão de brincadeira com o povo. Meus irmãos, vocês não vão acordar não, A profecia do livro Eventos Sinais, capítulo 11, capítulo 12, está se cumprindo diante dos nossos olhos, aonde fala que pastores e líderes, sob a perversa influência de Lúcifer, vão usar as escrituras de maneira errônea, de maneira errada de proceder, para influenciar as pessoas no engano. Está lá no tópico de líderes da igreja e no tópico de pastores que vão subir nos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Olha o que proíbe as pessoas de ir num congresso que fala sobre vencer o pecado, sobre a justiça de Cristo, justificação pela fé, sobre a mensagem do terceiro anjo, mas quer que os membros da igreja chamem um macumbeiro, um bandista para vir discursar nos púlpitos da nossa igreja. Deus condena consultar feiticeiro, Deus condena consultar espírito e médium. Aí ele diz, nós devemos usar uma outra linguagem ao pregar profecia. Oxi! Então rasgue o livro Grande Conflito, rasgue o Espírito e Profecia, porque quem chama a Igreja Católica de Babilônia está no Espírito e Profecia. A própria Bíblia Católica diz que a grande meretriz está assentada na cidade das Sete Colinas e no rodapé da Bíblia Católica diz que é Roma. Aí não, peraí, você tem que mudar a linguagem. Peraí, mas a nossa igreja usou uma linguagem clara sempre. Os estudos de Arilton, no Bíblia Fácil, falando das grande Babilônia, a Igreja Católica, e das suas filhinhas, e o de Luiz Gonçalves, no Arena do Futuro, e inclusive nos estudos antigos do Apocalipse, do Grande Conflito, ele falava claramente, e milhares de pessoas saíam de Babilônia e vinham para a verdade. Só que agora mudou, né? Quem fala sobre vencer o pecado é perfeccionista, é dissidente. Quem for assistir, não é nem participar, é assistir o congresso, ouvir as mensagens, vai receber sanções. Gente, acordem, não deixe esses homens montar não, pelo amor de Deus. Acordem, chegou a hora do povo de Deus levantar. Chegou a hora do povo de Deus não calar a boca. Aí você vê que ele diz, não, vá lá e chame o líder da Umbanda, o padre, ore com ele e chame, entreviste ele aqui para que eles contem as suas experiências. Chamar quem, rapaz? Por isso que um dia desse um padre no seu canal, no Instagram, disse, ser adventista é massa. Você vê que a igreja não suscita mais oposição, como está no livro Grande Conflito, capítulo 2, último parágrafo. E no congresso não pode. Mas chamar o líder da Umbanda para discursar e palestrar e ser entrevistado em nossos púlpitos pode. Não, tem mais. E também, olha esse outro pastor que fala para você conhecer a ideologia LG. Você sabe, né? BT, né? Olha o que é que ele diz aqui. Eu já tenho vídeos aqui, viu? Eu tenho vídeos falando sobre tudo isso aqui que eu estou lhe mostrando. Só que hoje eu decidi por causa da fala desse pastor aí, ó. Olha esse aqui outro, ó. Olha o que é que ele diz com respeito ao coloridinho que foi para a porta da igreja. Tem um vídeo refutando isso aí, condenando essa prática. E mostro na Bíblia e no Espírito e Profecia, grupos de adventistas que se dizem gays adventistas, foram para a porta da igreja entregar panfleto colorido e incentivar as pessoas a entrar por esse ramo. E olha o que o pastor disse com o panfleto dele no púlpito. Isso pode, né? E no congresso sobre vencer o pecado não pode. Mas ser incentivado por um pastor para conhecer essa ideologia pode. Olha o que é que ele diz aí, ó. Informá-los que na entrada haviam dois grupos de jovens entregando esse folhetim. Provavelmente você recebeu. Não temos nada contra o que eles ensinam, pregam, divulgam. Até digo que se você quiser conhecer, fique à vontade. Você não é proibido de conhecer uma nova maneira de pensar e de entender as coisas. Porém, eu afirmo que
esse conteúdo, esse material não faz parte do programa dessa manhã e do que está acontecendo nesse final de semana aqui na Igreja do Brooklyn. Tudo bem? Só para vocês estarem informados, para a gente não confundir os dois programas. Cada um tem o seu lugar, a sua importância, dignos de serem ouvidos, apenas para não confundirmos as coisas. Deus abençoe muito você. Mais uma vez agradeço. Veja que absurdo. Para ir num congresso que fala sobre vencer o pecado, sobre a justiça de Cristo, não pode. Mas um grupo LG, TV, BT, tem que mudar os códigos aqui, né? Para o vídeo não ser derrubado. Pode, ele diz, ó, nós não temos nada contra o que eles pregam, o que eles falam. Não tem nada contra? Não tem nada contra. Até digo, se vocês quiserem conhecer uma nova maneira de pensar, peraí, ir para o congresso você recebe sanções, mas você agora ouvir de um pastor que não tem nada contra essa classe e mandar ainda conhecer essa nova... Se você quiser, você é livre para ir conhecer uma nova maneira de pensar. Olha a nova maneira de pensar dessa turma. Para um pastor chegar e incentivar e dizer que não tem nada contra. Olha o que é que eles querem, essa turma aí. Ó. O que é que eles querem? Eu vou soltar aqui o vídeo e vou mudar a voz para não dar direitos autorais. Olha o que é que eles querem aí. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa longa dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E aí? Ouviu? Vocês querem destruir a família? Sim, queremos. A turma do colorido. Aí um pastor pega um panfleto e diz, nós não temos nada contra. Até digo, se vocês quiserem conhecer uma nova maneira de pensar, ir para o congresso de quem prega a verdade, Satanás não quer. Entendi agora. Satanás quer que chame o líder da Umbanda para dar entrevista. Satanás quer que vá conhecer a galera do colorido, uma nova maneira de pensar. Satanás não quer que vá num congresso aonde você vai aprender a justiça de Cristo e entender que pela fé, pelo poder de Cristo, você vai ter o caráter dele e vencer todo defeito de caráter que há em você, todo pecado, vencer toda a natureza pecaminosa. E antes da porta da graça se fechar, ser a geração que vai reivindicar o caráter de Cristo, como a igreja ensinava no passado. Eu tenho um vídeo do pastor Arilton ensinando isso. Que a última geração é a geração que vai reivindicar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, que é a geração que não peca mais. É a geração que realmente vai estar fiel aos mandamentos de Deus, guardando perfeitamente pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, pelo poder divino os mandamentos de Deus. Era o que era ensinado pela igreja. É o que eu sempre estudei quando me tornei adventista do sétimo dia, na Bíblia e no espírito de profecia. Ir para um congresso não pode, mas chamar o líder da Umbanda para discursar pode. Ser incentivado a dizer que não tem nada contra a turma do colorido e dizer, não, pode conhecer uma turma que quer destruir a família? Não, aí tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode, não tem problema nenhum, né? Mas ir para um congresso que fala sobre a vitória sobre o pecado, não pode. E aí continua, e outro pastor incentiva ainda ir para o Roblox, para jogo, coisa que o Nisto Cremos da nossa igreja condena. Olha só, vamos lá. Olha o que é que ele diz aqui, ó. E a gente tem iniciativas também mais tecnológicas, como o metaverso,
A gente lançou esse jogo aqui ano passado, que ensinam às crianças e adolescentes o que foi a experiência do 1844, o início da Igreja Adventista. Temos uma igreja também no metaverso. Aí a gente realiza cultos, semanas de oração, 10 dias de oração. As igrejas também vão aí, de vários países também estão usando agora. Aí eles vão, fazem cultos aí, reunião de desbravadores. Tem várias coisas aí. Dá para explorar. Eu esqueci de deixar o endereço, né? E agora em maio, eu comecei a ouvir agora um certo ruído aqui. Acho que eu incomodei alguém. Incomodou, ninguém quer Tô jogo até não preocupado na igreja, agora. não. Isso é abominação. Tem igreja que eu falo isso aqui, eu tenho que sair correndo no final, nem cumprimento os irmãos, fico com medo. Vai ser uma experiência da igreja no Roblox que a gente está lançando. Mas espera aí, a gente não está incentivando ninguém para o Roblox. Está incentivando sim. Agora quem já está lá tem uma missão. Para você ter uma ideia, Roblox hoje é uma plataforma de jogos interativos, as crianças se reúnem lá. Às vezes de maneira não supervisionada, e aí que está o problema. Os pais precisam acompanhar suas crianças nessas plataformas, saber o que eles estão fazendo. Existem predadores ali, isso é um risco muito grande. Então os pais precisam estar acompanhando. Agora, por outro lado, muitas igrejas estão explorando esse espaço também. Tem um menino que fez uma igreja lá, e ele tem mais de 5.000 membros na igreja dele. Tem um outro que faz missa toda semana. Então eles usam esse espaço não só para jogar, mas aqueles que querem também usam para pregar o evangelho. E é isso que a gente quer oferecer para os meninos e meninas da igreja. Um espaço onde eles não só vão aprender, vão levar para os amigos deles conhecerem o que é o desbravador, vão entender melhor o que é a igreja adventista, e também podem fazer ali uma experiência de estudo bíblico, ou sei lá, o que ele preferir. A igreja vai estar aberta 24 horas na plataforma, então está aí para usar. O nosso objetivo é esse, incentivar os meninos e as meninas a terem um espaço onde eles podem estar pregando o evangelho da maneira como eles se sentem confortáveis, da maneira que eles sabem, né? Eu tentei usar esse negócio aí, não consegui não, eu fico batendo nas paredes toda hora. Só para eles mesmo, né? A gente não tem habilidade suficiente para isso. Mas está aí só um pedacinho, a gente vai divulgar a partir do 1º de maio, aí vocês vão receber o link e tal, aí vocês vão poder acompanhar. Siga a gente nas redes sociais do Adventista Brasil. Misericórdia, misericórdia. Para ir num congresso, não pode, mas para incentivar para ir para um jogo onde delegadas, policiais, justiça manda tirar os filhos. Eu tenho um vídeo sobre isso, aqui deu mais de 30.000 visualizações, muita gente despertando, primeiro que até o Nisto Cremos, na página 358, diz atividades inaceitáveis. Atividades inaceitáveis. Os adventistas também ensinam que o jogo, o carteado, o teatro e a dança devem ser evitados. 1 João 2:15 a 17. Ainda questionam o gasto de tempo ao assistir eventos esportivos violentos, Filipenses 4:8. Qualquer atividade que enfraqueça o relacionamento com o Senhor e contribua para que percamos de vista os interesses eternos ajuda Satanás a prender nossa alma com as suas cadeias. Em vez disso, os cristãos participarão daquelas formas sadias de atividades de lazer, as quais trarão refrigério à natureza física, mental e espiritual. É condenado pelo espírito de profecia, pela Bíblia e pelo Nisto Cremos o jogo. Aí eles criaram uma plataforma. Isso pode! Convidar o líder da Umbanda para discursar em nossas igrejas, que Deus condena que consulte um médium, um espírita ou um feiticeiro, mas pode trazer, isso não tem problema. Mas ir para um congresso onde fala sobre a vitória sobre o pecado, quem for vai receber sanções administrativas, está no manual. Que lugar do manual, pastor? Que se a pessoa for visitar um congresso, vai receber sanções. Aonde é que o senhor vai ganhar na justiça? Um processo contra alguém que bota na justiça? No manual diz, espera aí, vocês estão chamando um bandista, quer que chame um bandista? Para discursar nos nossos púlpitos, não pode ir para um congresso de irmãos que fala sobre Bíblia e sobre profecia, sobre vencer o pecado. Que não vai contra a doutrina, vencer o pecado vai contra a doutrina.
É perfeccionismo. Não, perfeccionismo é aquela pessoa que acha que pelos seus méritos consegue alguma coisa. Mas é nos méritos de Cristo. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e dá poder para libertar. Ou esqueceu do hino? Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Meu irmão, eu fui viciado em drogas, hoje eu tenho nojo de drogas. Aquele que me libertou das drogas não pode me colocar, me ajudar a vencer outros pecados, não é? Meu Deus do céu. E aí eles começam a questionar um congresso, que eu não tenho nada a ver com o congresso, eu não fui para congresso, nem sou chamado para esses congressos, né? Mas a questão não é o congresso em si, a questão é querer dar sanções a irmãos que estão em busca de conhecer e ter o caráter de Jesus. Mas só pode ser obra do diabo mesmo, né? Para querer parar a obra, né? Para querer parar os irmãos, né? Para querer causar medo, né? E aqui, ó, eles preferem isso aqui, ó, dar jogo, conhecer a turma. E aqui, ó, agora, ó a dancinha do pastor aqui se entortando aqui na igreja, ó. Olha como ele se entorta aqui ó, na igreja. Isso eles podem. Dá isso para os irmãos, pode. Dá isso para os irmãos, pode, né? Se entortando. Olha lá. Olha lá. Isso pode, né? Isso pode. Esse mesmo pastor que está dançando de joelho, ele proibiu dos irmãos pregarem livros de profecia. Disse, não deixe ninguém pregar isso de profecia na igreja, não. Deixe que nós, liderança, aqui vamos pregar. Interessante, né? É interessante. Olha aqui o manual da igreja condenando o jogo. E olha que eu não quis fazer um vídeo refutando cada palavra que foi dita aqui com a Bíblia e profecia, porque o vídeo ia ficar longo. Porque também eu já tenho outros vídeos reprovando isso com a Bíblia, o Espírito e profecia e o manual da igreja. Eu falo e mostro, viu, o texto na tela, viu? Eu falo e mostro. Todos os meus vídeos editados mostram os vídeos ali na tela, os textos, viu? Eu não fico dizendo, vai ser, receber sanções, está no manual. Na onde? Que não pode visitar um grupo de irmãos que estão estudando a Bíblia e profecia. Que sanções? Que sanções? Vai receber, ser disciplinado? Discipline. E eu quero que tenha coragem, os irmãos que forem disciplinados, tenha coragem de procurar seus direitos. Porque você não está indo contra a doutrina da igreja, nem contra... Você está aprendendo que você tem que ter o caráter de Jesus. E nós temos que ter o caráter de Jesus. A última geração e todas as gerações têm que ter o caráter de Jesus para ir para o céu, senão não vai. O Espírito de Profecia diz que a chuva temporã converte os corações e a serolha desenvolve o caráter semelhante ao de Cristo. Ah, meus irmãos, compre o livro Eventos Finais, compre a meditação Maranata e estude todos os dias com a Bíblia Sagrada. E ninguém vai enganar você. Pastor nenhum com heresia, falando ou ameaça, não vai enganar você. Você vai ser liberto das ciladas e vai ser liberto dessa apostasia que está. Incentivar para a apostasia? Sim, né? Mas incentivar para vencer o pecado? Não, né? Perfeccionismo, né? Sangue de Jesus tem poder. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos tocando a trombeta e que haja despertamento e orem por mim, porque aqui é batalha, é luta. Aqui a batalha é luta, a gente não baixa a cabeça não, viu? Eu não baixo a cabeça não tenho medo não, eu não baixo a cabeça. Aqui a gente mostra o que é a verdade na Bíblia e na profecia. E oramos para que vocês, pastores, tomem uma pitada do Espírito Santo. Que vocês deixem o Espírito Santo agir na mente de vocês. Para que vocês realmente dê pasto às ovelhas e não heresia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus abra os nossos olhos, que as escamas dos enganos de Satanás caiam por terra dos nossos olhos e a gente aprenda a verdade, viva a verdade e ensine a verdade. Deus abençoe, forte abraço, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e vamos juntos tocando a trombeta em nome de Jesus. Forte abraço. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.